Fala galera do Call of Duty, estamos em mais um vídeo. Hoje vamos fazer o top 5 das 5 figures mais feias da linha 1.0 e linha X. Beleza? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Já começando o vídeo, algumas figuras vocês vão falar, pô, mas não colocaram os V2, os Golds 1.0? Bom, a ideia aqui é tá colocando figuras que a Bandai já evoluiu com a questão da tecnologia dela, acabamento, deixou as figuras mais bonitas, mais bem desenhadas, só que durante essa evolução teve figuras ali que tropeçaram no meio do caminho, né? Então, no caso, os V2 e os Cavaleiros de Ouro, que foram os primeiros que lançaram, eu não vou colocar eles na lista porque foram os primeiros, o início ainda da coleção, certo? Mas após a evolução de corpo G1 para G2, G2 para G3 e G3 para a linha X, teve figuras ali que tropeçaram no meio do caminho, aí no meio dessa evolução, certo? E já para começar, em quinto lugar, Mist de Lagarto 1.0, uma figura que quando foi mostrado o protótipo, muita gente, pô, agora vai começar a onda dos Cavaleiros de Prata, porque tinha na época apenas o Orfeu de Lira, né? E é uma figura bonita até hoje, né? Corpo G2, bem chamativa, bonita, bem desenhada, mas quando já estavam trabalhando com os corpos G3, já tinham os Marinas, já tinha os Guerreiros Deuses fazendo um set muito bem feito, muito bonito, muito bem trabalhado. Ela iniciou os de prata já com o primeiro tropeço, que foi o Mishi. A figura, a face e os cabelos ficaram muito a desejar, ficaram fracos mesmo, as expressões. Me lembra, a expressão de ataque me lembra muito alguns X, né? Ficou bem esquisita, né? A armadura em si ficou legal, ok, mas a figura, as faces, o cabelo ficou bem feia, né? E quando fizeram o apêndice dele, que acabou não vendendo muito, deu uma certa melhorada, mas o Mish é uma figura que precisa sim de uma versão revival urgente. Então o Mish de Lagarto aqui em quinto lugar. Em quarto lugar aqui vai ficar uma figura que, cara, é um dos sets que a galera mais esperava na época, né? E já tinham saído o set do Z3 1.0, que para mim é um dos mais bonitos ali do set da linha 1.0. E quando evoluiu, né, fazendo os V1, foram um dos últimos sets a serem apresentados ali, né? Estão sendo feitos também os Cavaleiros de Armadura Divina, e eles erraram no Yoga de Cisne 1.0, primeira armadura, armadura V1. Você bate o olho, não tem nada a ver com a figura. Eu até tenho ele ali ainda, mas assim, não tem nada a ver com a figura. A cara muito oval, o cabelo, a mecha não é tão volumosa, não é tão bonita, né? Depois fizeram a versão Revival, que é linda e ficou uma das figuras mais raras do set, né? Ficou bastante cara. Trouxeram a versão de 20 anos também, mesmo molde da versão Revival, bem trabalhada, bem bonita, mas a primeira versão... E é estranho, porque ela é feia, mas eu acho uma figura tão legalzinho. Tem muitas figuras assim, igual os V2 da maleta, por exemplo, as primeiras edições, os V2 1.0, são feios, mas eles são bonitinhos, assim. Eu tenho muita vontade de ter eles, são legalzinhos, né? Porque eles são de fato como se fossem bonecos mesmo, né? Você vê que eles não são mais coleções, são bonequinhos ali, vamos dizer assim. Mas o Yoga de Cisne V1, nossa, esse foi difícil de aguentar, né? A Bandai errou feio nesse, era o que mais a galera estava esperando, né? Depois eles acabaram acertando no Wiki de Fênix V1. E como eu já falei do Wiki de Fênix V1, que para mim é o melhor do set dos V1 primeira edição, já em terceiro lugar vai entrar o Wiki de Fênix V1 Revival. Foi para mim a maior falha que a Bandai teve. Porque as figuras Revival, vamos lá, CV1 primeira versão, ok, mas poderia ter melhorado na questão da face e o cabelo. Quando passaram para a versão Revival, melhoraram bastante nas faces e também no cabelo. Ainda não é a figura 10/10 que muitos queriam, né? Temos faces e heads em si muito mais bonitas do Seiya, como o Kamui, né, que é a armadura divina, como o Seiyojin, como o próprio apêndice do CV3 e o próprio CV3 1.0, né? Então o V1 ainda deixou um pouco a desejar, mas a versão Revival deu melhorado. O Shiryu já era bonito na primeira versão, na segunda versão melhoraram a questão do cabelo dele, ficou bem melhor. O Yoga era horrível na primeira versão, melhoraram muito na segunda versão, a versão Revival. Bonito na primeira versão, mantiveram ali, melhoraram um pouco ali na versão Revival, mas o Wiki primeira versão ali dos V1 era o mais bonito de todos, era o que fechou o set com chave de ouro. Figura perfeita. Era só replicar essa versão Revival. O que fizeram? Cagaram. Principalmente a questão da pintura, acabamento, parecia que era um pouco mais...
questão da pele era mais oleosa, dava um brilho mais. Isso eu não curti muito, né? E principalmente porque quando tava saindo essas versões Revival, você pode ver que eles não tinham tanto sombreamento. Aquela linha da boca, que dá aquela sombra, aquele detalhe, aquele risco ali para dar mais destaque à boca, nos Revival, pelo menos em alguns ali, o Seiya praticamente não tinha. Não tinha isso. E no Minus X também não tem isso. Se você olhar o Minus X de longe, parece que não desenharam a boca dele. Você pega já o Thanatos, já fizeram o desenho, o contorno, né? Esse detalhe. Então tinha muito isso nas figuras, tanto 1.0 e X, daquela época, quando estava sendo junto com o Deep Panoramente. A galera da Deep Panoramente vai me matar. Mas Ikki de Fênix Revival, pra mim, é uma figura horrível. Ela é feia demais, a face. A galera reclamou na época, a Tamashii Espanha respondeu. A Bandai modificou ali, mais ou menos ali no Photoshop ali, mas o produto final deu uma certa melhorada, mas comparado à primeira versão, o Ikki de Fênix Revival, para mim, ele, sinceramente, não é lá grandes coisas. E replicaram na versão de 20 anos, né? Infelizmente. Em segundo lugar aqui, vamos começar com... Tá faltando um item da linha X aí, né? E esse, para mim, é um dos mais criticados até hoje, né? Porque a linha X foi uma grande evolução, né? É uma linha totalmente distinta, mas depois a Bandai mostrou que dá para você mesclar as duas linhas. O próprio de fundo lá mostra o Saga de Gêmeos X com o CV 1.0, ou seja, já mostrando que dá para você mesclar as duas coleções. São coleções distintas, mas dá para você mesclar. A própria Hilda Revival, no fundo dela, na caixa, tem os Guerreiros Deus versão X, então dá para mesclar a linha 1.0 com a linha X. Ela já deixou isso bem claro, certo? Mas um lançamento não atrapalha o outro. Bom, então o Seiya V2X vai entrar aqui em segundo lugar como uma figura mais feia que tem. E o problema é que eles continuaram usando essa face durante anos, né? Você vê ali na linha 1.0, tivemos o Seiya V3, que eu acho com as faces, o cabelo muito bonito, que é o mesmo que usa no Seiya Plain. Depois tivemos o Apêndice do Seiya, que é perfeito. Tivemos o Seiya com a armadura divina, que esse não tem nem que falar, as faces são muito bem feitas, o cabelo volumoso, ali é o Seiya de fato. O Seiyojin também é a mesma coisa, muito bem feito. E o mais bonito que é o Seiya V2 Brooklyn, que para mim tem uma das melhores heads já feitas do Seiya. Esse de fato é o Seiya. Fizeram o Seiya V2X com a face nada a ver, bonecão mesmo, cara feia. E na época eu critiquei muito porque eu ainda acho os corpos dos X um tanto desproporcionais, muito compridões e magrelos. Com o tempo melhoraram isso. Para figuras com mais armadura, ok, esconde esses detalhes. Mas com figuras com pouca armadura, fica feio. Fica muito feio. Eu vejo alguns alternativos colocando algumas figuras com pouca armadura no corpo X. Fica horrível, 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 horrível. Muito feio. Eu acho o corpo G3 o acabamento muito melhor, mais bem desenhado. Mas os músculos são arredondados, não são quadrados, como no corpo X. Então isso eu acho que a Bandai tem que melhorar muito ainda nesse corpo X. Bom, em primeiro lugar, essa figura eu acho que era um dos personagens que a galera mais aguardava, porque meio que trouxeram de volta o set dos Cavaleiros. Não trouxeram, não. Continuaram com os lançamentos dos Cavaleiros de Prata, que durante a pandemia tivemos o Jamian, que ele é feio, mas é bonito. Ele não vai entrar como a figura mais feia, porque ele é fiel ao personagem. O personagem é feio. Aqui a questão de ser feio é que não foi bem trabalhado. Você bate o olho, você não consegue enxergar o personagem ali. O Jamian, você bate o olho, você vê o personagem e fala, esse é feio, mas é bonito. Então entra o Babel de Centauro, uma das figuras mais criticadas. O preço dele ainda se mantém no mercado, não subiu muito e nem caiu. Tá assim, ainda no mesmo valor. É uma figura que ele teve vários problemas. Primeiro, de proporção. Colocou uma armadura muito grande num corpo G3, e se você for comparar os corpos G3 da época dos V1, ali bem ali dos Cavaleiros de Bronze V1, eles são um pouco mais fortinhos, mais cheios. Não sei por que a Bandai, no decorrer dos anos, foi afinando os personagens. Se você pegar, comparar o corpo do Babel com algum item, até com os próprios Revival dos Cavaleiros de Bronze, você vê que o corpo dos Revival são G3, é mais parrudinho, mais fortinho. Você pega o do Babel, ele é mais magrelo, chega na canela fina. Canela fina. Então o Babel, o problema dele foi a questão da estrutura. Fizeram uma cabeça de mini crack para ele, queixudo, lembra aquele príncipe lá do Shrek, horrível, e ele é fino. Então, como a figura ficou desproporcional, se tivessem diminuído um pouco a cabeça, o queixo ali, né? Diminuído um pouco a cabeça, o tamanho da cabeça, e lá ele, e se tivessem deixado o corpo mais
pô, vai estar muito, pô, lá ele puro. Do corpo mais proporcional, a figure, né, e a armadura, teria ficado uma figure bonita. Eu ainda espero muito que a Bandai ou ela faça um revive, ou então ela faça uma versão Sapuris do Babel de Centauro, mas totalmente reformulado. Se ela fizer isso, ela vai acertar. E colocando extras ali para a versão do Babel 1.0. Nem que seja face, peitoral ali, para deixar a armadura mais proporcional. Então, Babel de Centauro aqui com uma figura mais feia que vai ganhar o prêmio da figura mais feia que a Bandai já fez, da linha Sandcloth Myth. Tá? Ela disparou em todos. É a mais... Nossa senhora. É isso aí. E aí, galera, gostaram do top 5 de hoje, das figuras mais feias? Quero que vocês façam aqui a listinha de vocês também. Comentem aí para vocês quais que são as mais feias. Eu não coloquei os V2 e nem os Golds 1.0, porque... E também os súplices, né? Alguns súplices como os juízes, porque eram os primeiros, corpo G1. Então, na evolução, nesse traçado aí, nessa trajetória da linha 1.0, desde o corpo G1 até atual, os dias de hoje, eu fui pegando aí, pescando as figuras aí, que são as mais feias aí da coleção. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Até a próxima. Fui!